Ok, paramos o nosso último vídeo exatamente nesse momento onde vinha a pergunta. E agora? O que a máquina vai fazer? Vai pegar esse número com 4 algarismos na mantissa, vai representar 0,145 ou 0,146? Porque ela não consegue representar esse quarto algarismo aqui, certo? Pois bem, a máquina pode ser programada para apresentar qualquer uma das possibilidades. Vai depender do critério adotado. Então, existem dois critérios que a gente pode aqui adotar. O critério do arredondamento e o critério do truncamento. Eu estou usando esses termos e eu quero que você entenda bem. Ah, professor, arredondamento, né? Eu posso arredondar de várias maneiras. O que a gente vai chamar aqui de arredondamento é uma maneira só. É uma regra, um critério apenas. Existem ferramentas, por exemplo, o Excel, que fala de arredondamento para cima, arredondamento para baixo. Não. Aproximação. Arredondamento tem um critério. Truncamento é um outro tipo de critério para esse tipo de situação. Então vamos lá. O que vai ser o arredondamento para a gente? Quando for necessário realizar adaptação no número por extrapolar o número de dígitos, o arredondamento vai determinar o seguinte. Se o primeiro dígito dt mais 1 é aquele que está além do comprimento da mantissa t, ok? Então se a máquina suporta 3 dígitos na mantissa, é o quarto. Se a máquina suportar 18 dígitos na mantissa, é o 19º. Se ele for menor que 5, então você não faz nada, você simplesmente corta o que está ali e permanece o dígito dt do jeito que está. Se ele for maior ou igual a 5, né, caso contrário, então você vai trocar o dt por dt mais uma unidade. Então você soma uma unidade nesse último algarismo ali. O resto você elimina. É a aproximação que a gente geralmente fala. É isso que é a regra de arredondamento aqui. No caso apresentado, a gente tinha 0,1457. Logo, esse meu algarismo fora da mantissa é um 7. Está acima do 5. Então eu vou pegar o cara anterior a ele, o último elemento que era 5, e ele vai arredondar para 6. Isso é o que a gente vai chamar de arredondamento. Tá ok? Existe também o truncamento ou o cancelamento. Eu gosto desse nome também, tá? Cancelamento. Alguns autores chamam isso aqui de arredondamento por corte também, que também é um nome viável. Nesse caso, a adaptação na mantissa ela é muito simples. O truncamento determina que, independentemente do valor do dígito, ops, acabou a mesinha aqui, do dígito dt mais 1, permanece o dígito dt. Ou seja, você simplesmente corta o que está depois do que te interessa e mantém aquilo que te interessa. Então aqui a minha mantissa era 1, 4, 5, 7. Opa, mas a mantissa só tem 3 algarismos. O meu próximo algarismo é 7. Utilizando o truncamento, eu simplesmente esqueço esse cara aqui, ó, e considero só os algarismos que eu posso considerar. 145. Opa, professor, mas então pode dar diferente? Sim, dependendo do critério pode dar diferente. Por isso eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente fazer. A dica, como eu já falei lá na primeira aula, é pause o vídeo agora e tente fazer por conta. Na tua resolução aí, como você representaria cada um desses números usando aí o arredondamento ou o truncamento. Tá ok? O que a gente tem aqui de critérios? A base é a base decimal. A minha mantissa vai ter 4 algarismos, ok? E o meu opa, 4? Mas era 3. Eu vou corrigir isso aqui já no slide e já vou fazer certinho para vocês. Retomando ali, pessoal, por algum motivo eu tinha registrado 4, mas eu queria 3 aqui, tá? Então, vamos assumir aqui a mantissa com 3 algarismos, 3 dígitos e o expoente de menos 5 a 5. Então aqui, ó, como que vai ficar esse meu cidadão aqui, ó, 243,15? A vírgula tem que sair daqui para frente do 2, beleza. Aí ficaria 0,24315 vezes 10 ao cubo. Mas eu só posso representar até o 3. O que eu vou fazer com 1 e o 5? Vou ter que tirar.
Pelo arredondamento, como o quarto elemento é 1, permanece o 243. E pelo truncamento, a mesma coisa, você cancela e permanece. Então, tanto o arredondamento quanto o truncamento vai dar 0,243. Ok? Aqui, a vírgula vai vir para cá, então vai ficar 0,3017. Mas eu só posso representar 3 dígitos, 301. Como aqui é 7, pelo arredondamento, isso vai para 2. O 1 aqui, ó, sobe um algarismo, sobe uma unidade. Já no truncamento, eu corto o 7 e deixo do jeito que está. Eu não me incomodo, não preciso nem pensar muito. O truncamento é legal porque você não precisa nem pensar muito para decidir. Você deixa, tá ok? Veja que aqui ele andou uma casa, o expoente do 10 aqui é 1, né? Ele não aparece aqui, mas é 10 elevado a 1, beleza? Aqui, 0,6974, ele parece já estar, né, no formato de aritmética de ponto flutuante, só que aqui, lógico, eu vou ter que só cortar essa mantiça, é 0,697, o 7 vai ser meu último algarismo. Agora, se o próximo é 4, no arredondamento, aumenta ou mantém? Mantém. E no truncamento, mantém também. Então fica 0,697. O expoente aqui é 0, tá ok? Porque ele já estava aqui no formato, eu não precisei mexer a vírgula para lugar nenhum. 13.984. Opa, a vírgula está aqui, vai andar lá para frente, 5 casas. Então o expoente vai ser 10 à quinta. Pode? Pode, porque eu estou trabalhando com expoente até 5, maravilha. Aqui eu vou poder usar o 1, o 3 e o 9. No arredondamento, o próximo algarismo é 8. Opa, então o 9 tem que subir. Quem que é o próximo dígito depois do 9? É o 0. No sistema decimal, depois do 9, você volta para o 0. Mas aí você vai sumir um algarismo aqui também. Então 139 no arredondamento vai virar 140. Já pelo truncamento, corta o 84 e pau, né? Esquece, não precisa se preocupar. Legal, olha só, olha o tamanho do erro desse número, né? 0,134 vezes 10 à quinta é 14.000. Enquanto que 0,139 vezes 10 à quinta é 13.900. Então, para um lado eu tenho 16 unidades de erro e para outro lado 84 unidades de erro, né? Então, é razoável o erro aqui. E nesse número 0,004239, a vírgula vai sair daqui, vai andar para cá, beleza. 3 casas para a direita vai ficar menos 3 o expoente, tranquilíssimo. Opa, perdão, corrigindo. Vou até pegar aqui uma borrachinha. Deu uma desatenção aqui, quase errei uma bobeira. A vírgula não vai ali, né? Aonde que vai essa vírgula? Tem que ir na frente do 4. Então, aqui, 2 casas para a direita. Expoente vai virar menos 2. Só que aí você tem 4, 2, 3, 9. Pelo arredondamento, esse 3 vai virar 4. Já pelo truncamento, o 3 fica 3. E o expoente menos 2. É lógico que essa prática de ajustar o número para a máquina vai acarretar em erros. E os erros vão ser estudados posteriormente, tá bom? Além dessa limitação, quando o x está dentro do intervalo que a máquina conseguiria, mas tem muitos números na mantiça, eu tenho outras 2 limitações. Uma delas seria o caso do x ser menor que o limite inferior. Então eu tenho lá que o meu menor número que a máquina consegue representar é x igual a 0,000001. Mas existem números reais menores que isso? Lógico que existem. E aí se eu pego, por exemplo, o número 0,00000021, ao levar para a aritmética de ponto flutuante, essa vírgula teria que sair daqui e vir para cá. Aí ela vai andar 6 casas para a direita, o expoente vai ser menos 6. Opa, mas a máquina só suporta o expoente entre menos 5 e 5. Conclusão, a máquina não vai registrar, não vai aceitar essa entrada e vai acusar underflow. Underflow é quando está abaixo do limite, ok? No outro caso, seria o número ser maior que 99.900, que era o nosso limitante superior lá. Era
expoente 10 à quinta com limitante superior e a maior mantissa possível, que era 0,999. Aqui eu podia pegar qualquer número, inclusive o 99.901, tá? Mas eu peguei aqui o 100 mil, por exemplo. 100 mil, que é a mesma coisa que 10 à sexta, pode ser representado em aritmética de ponto flutuante assim, 0,1 vezes 10 à sexta. Acontece que a minha máquina é limitada com limitante superior 5. Então, ela não vai aceitar a entrada, não vai registrar essa ocorrência e vai marcar como overflow. Está acima do limite da capacidade da minha calculadora, da minha máquina de calcular. Aqui uma observação, existem linguagens de programação que aceitam variáveis de precisão dupla. Nesse caso, elas vão ter o dobro de dígitos da mantissa, então naquela questão do arredondamento, na questão do truncamento, elas vão ter mais precisão. Só que quando você tem mais precisão, acarreta em ter mais tempo de execução e também mais memória que você vai precisar para rodar aquilo ali. Beleza? Vou parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente dá prosseguimento no assunto.